A paz do Senhor Jesus. Estudo bíblico com o evangelista Wilton Oliveira. O modo válido de ouvir a palavra. Mateus 13 do verso 1 ao 23. Tendo Jesus saído de casa, naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Veis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves, e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se, e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E, acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe: Por que lhes falas por parábolas? Ele, respondendo, disse-lhes: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não veem, e, ouvindo, não ouvem nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: ouvindo, ouvireis, mas não compreendereis, e, vendo, vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam, e eu os cure. Mas, bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não o viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno, e arrebata o que foi semeado no seu coração, e este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra, e logo a recebe com alegria. Mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e, chegada a angústia e a perseguição, por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, e a sedução das riquezas sufocam a palavra, e fica infrutífera. Mas, o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60, e outro 30. Introdução. Se o irmão vem todos os domingos ao aprisco, se vem 2 vezes por domingo, uma vez pela manhã e outra à noite, se faz isto assiduamente durante 1 ano, então, você terá ouvido a pregação da palavra de Deus 106 vezes. Mas se você também participa regularmente do culto no meio da semana, esse número sobe para 150 vezes. E para 200 vezes, se você participa de um pequeno grupo ou célula, e mais esse número poderá passar de 300 vezes. Esta parábola do semeador é muito instrutiva. O semeador representa o que prega, o que ensina, o que divulga, a palavra de Deus. E diariamente, este semeador está em ação, são pastores, missionários, evangelistas e são crentes, em geral, semeando a palavra. A Bíblia diz que são pés formosos. Lemos em Romanos 10 verso 15, em como são belos os pés dos que anunciam boas novas. Agora, nesta parábola do semeador, não é tanto o semeador que recebe destaque. Jesus destaca o que ouve a palavra. O que Jesus destaca é o valor do ouvir a palavra. Inclusive lemos isto no verso 9, daquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em outras palavras, Jesus está dizendo: cuidado com o modo como você ouve a palavra. Jesus disse: daquele que tem ouvidos para ouvir, ouça, porque quem tem ouvidos para ouvir, e não ouve a palavra de Deus de modo adequado, acaba como que impedindo a Deus de agir. O verso 15 é muito revelador, pois o coração deste povo se tornou insensível, oide.
Má vontade ouviram com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Jesus falou que teria dado cura, não fosse o fato do povo haver ouvido a palavra de Deus de má vontade. No verso 16 está, que Jesus elogiou os ouvidos que ouvem. Ele disse, mais, felizes são e os ouvidos de vocês, porque ouvem. E no verso seguinte, verso 17, Jesus lembrou que é um alto privilégio, para nós, ouvir o que podemos ouvir hoje da palavra de Deus. Ele falou, e muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, irmão, veja que há um interesse do Senhor em ensinar aos discípulos sobre a importância, sobre o valor do ouvir bem, ouvir de modo adequado, a palavra de Deus. Então, nesta parábola do semeador, Jesus mostra que há 3 maneiras erradas de você ouvir a palavra de Deus, mas apenas uma correta. Vamos examiná-las. 1. O primeiro modo é esse. Você pode ouvir e não entender, verso 19. No verso 19 lemos isto, quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende. Que maneira triste de ouvir a palavra de Deus. A pessoa ouve. Ela escuta a palavra, e mais não entende. O que leva uma pessoa a ouvir e não entender? É a falta de vontade, é a falta de disposição. O velho hino do cantor cristão já dizia, eu ouvia falar dessa graça sem par, que do céu trouxe nosso Jesus, mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Surdo me fiz, ou essa é a verdadeira razão porque muitos ouvem e não entendem, e falta a vontade de entender. Infelizmente, muitos estão ouvindo a palavra por ouvir. Ouvem sem qualquer disposição para entender. Você não encontra uma Bíblia aberta nas mãos destas pessoas, e você não as vê com um lápis ou caneta fazendo anotações e perguntas, e você não as vê buscando, pesquisando, consultando. E o principal problema em ouvir a palavra desse modo é que, lemos no verso 19. Jesus falou, e o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. O diabo tira a palavra de Deus do coração destas pessoas. Você não deve ouvir a palavra de Deus de má vontade. O segundo modo é o seguinte. Você pode ouvir e logo receber, verso 20. Esse modo de ouvir a palavra de Deus não é como o primeiro, em que a pessoa ouve e não entende. Nesse modo aqui, a pessoa ouve e entende. No verso 20 lemos isto, ouve a palavra e logo a recebe. Mas ocorre aqui uma expressão reveladora. Jesus disse isto, ouve, e logo a recebe. Se você olhar o verso 21, novamente aparece a palavra o logo. Primeiro. No verso 20, lemos o logo a recebe com alegria, e depois no verso 21, lemos o logo a abandona. Que isto sugere? Sugere um modo de ouvir apressado. Jesus fala da palavra sendo ouvida e recebida com alegria, isto é, com muita emoção, e vibração até. Mas, torne a olhar o verso 21, todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição, por causa da palavra, logo a abandona. A pessoa aqui, ouviu a palavra e logo a recebeu com alegria, e mais só por pura emoção, ou pelo entusiasmo da hora e nada mais. São daquele tipo que gosta muito da Bíblia aberta no Salmo 91, uma parte da palavra de Deus que diz, e aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Então dizem, que emoção! Que palavra linda, mas não conseguem suportar quando chega a angústia e a perseguição. No final de alguma mensagem, no domingo à noite, dizem, que palavra abençoada. Mas no começo da manhã de segunda-feira, já estão que não aguentam mais. Porque ouviram a palavra e logo a receberam com alegria, com tanta pressa, porém, que chegando uma angústia, logo também abandonaram a palavra.
Não é desse modo que você deve ouvir a palavra de Deus. A palavra ouvida deve crescer dentro de você, deve criar raízes no coração. A Bíblia diz que, quem meditar na palavra de Deus, fará prosperar o seu caminho e será bem-sucedido. Josué 1 verso 8. A Bíblia diz que tais pessoas serão como árvores que crescem na beira de um riacho, darão frutos no tempo certo, as folhas não murcharão, e ainda, tudo o que fizerem dará certo. Salmo de número 1. Aleluia! Um outro modo de ouvir a palavra é esse. Você pode ouvir a palavra e deixar que seja sufocada. Verso 22. Agora, lemos isto no verso 22, o ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. Jesus se refere ao tipo de pessoa que ouve a palavra, entende a mensagem, mas que, diz ele, a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. O destaque aqui é dado à palavra ao sufocar. No jardim, o mato tem que ser tirado para não sufocar a planta. No mesmo canteiro não podem estar roseira e ervas daninhas. É o que se passa com o tipo de pessoa que, ouvindo a palavra de Deus, permite espaço também para os interesses do mundo em seu coração. Então, no mesmo coração, quando há a preocupação desta vida e o engano das riquezas, junto com a palavra de Deus, o que ocorre é que aquelas vão tomando lugar no coração, até não ficar espaço para Jesus. E não fica mesmo, a pessoa não encontra tempo para a palavra, para a oração, para estar no culto da igreja e mais somente para a televisão, para futebol, para caminhada. E, nesse verso 22, Jesus advertiu que o resultado de ouvir a palavra de Deus desse modo, ouvir e deixar que seja sufocada, Jesus mostrou que o resultado será a esterilidade, e tal procedimento deixará a pessoa infrutífera. Mas, eis o modo válido. Você pode ouvir a palavra, entendê-la e recebê-la, verso 23. Lemos no verso 23, finalmente, e é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Jesus a chama pessoas assim de boa terra. Pessoas que dão frutos em grande quantidade. Quando a pessoa ouve e entende, é porque ela recebeu a palavra. E a ênfase do verso 22 está na palavra o produz, ou a pessoa dá frutos abundantes. Pensamos imediatamente no fruto do Espírito Santo sendo gerado e produzido nessa pessoa, e ela ouviu a palavra e acolheu de tal modo a palavra, que ela agora produz o fruto do Espírito, e amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Galatas 5 verso 22 e 23. E ainda produz com abundância, porque Jesus falou que quando a palavra é ouvida, é entendida e recebida, então, tal pessoa dá uma colheita de 100, 60 e 30 por 1. Aleluia! Você já se imaginou dando fruto no tempo certo, nesta proporção? Pois o Salmo ensina que a pessoa, quando tem prazer na palavra do Senhor, e nela medita, será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria. Isto é período de egoísmo, desunião? Ele manifesta o amor. É período de tristeza? Ele manifesta alegria. É período de conflito, desavenças e perturbações? Ele dá paz. É período de agitação, de pressa? Ele manifesta a paciência. Ele sempre dá fruto na estação própria. Aleluia! Conclusão. Seja cuidadoso, há 3 modos errados de ouvir a palavra e apenas um modo válido. Não ouça a palavra de má vontade, ouvir sem entender. Não ouça a palavra apressadamente. Não ouça a palavra para deixar que seja sufocada. Em vez disto, ouça a palavra para entendê-la e recebê-la. Então você se tornará uma pessoa realmente frutífera com a ajuda do Espírito Santo. Amém. Se inscreva no canal. Dê o seu like e compartilhe.